A Igreja Batista Monte Carmelo representa para mim uma família para a eternidade. O porquê eu digo isso? Porque foi aqui mesmo, que eu encontrei tudo que eu preciso para viver. A presença do Senhor. Porque é na vida dos irmãos que eu encontro respostas, que eu ouço a voz de Deus. Então a Igreja Batista Monte Carmelo representa para mim uma família que dura para a eternidade. Representa para mim a presença do meu Senhor. Quando eu cheguei aqui, tinha acabado de terminar a construção, de levantar a construção dessa estrutura que nós temos hoje. É tanto que eu me recordo muito bem que tinha uma parte do chão assim que ainda tinha o piso da antiga igreja, da antiga capela. Então estava em acabamento, O teto não tinha forro, era só estrutura metálica. E quando eu cheguei aqui, estava nesse processo. Tinha acabado de se levantar esse novo prédio que nós viemos aqui. E fui impactada quando eu cheguei, porque fui muito bem recepcionada. Nunca tinha sido tão bem tratada em um lugar onde eu nunca fui. E eu me recordo que o que sempre me chamou a atenção era um TNT pintado, na representação infantil mesmo da ceia, que foi Neto que pintou, e ele ficava ali atrás do altar, atrás do púlpito, e isso me chamava muita atenção. Era um TNT preso com a representação da Santa Ceia do Senhor, tudo em desenho animado. E fui muito bem recepcionada, Eu lembro que quando eu desci da moto, uma mulher muito bem vestida, que era Luciana, que era responsável, veio, me abraçou, e eu já falei assim, meu Deus. E logo veio pegou os capacetes da nossa mão, guardou. O Titone veio, a igreja estava muito cheia mesmo. Eu lembro que eu fiquei encostada no pilar, que ainda estava em acabamento, em construção. E ele veio, pediu Flávia e Vinícius para ceder o lugar, e eles saíram com um sorriso. Eu falei assim, gente, esse povo é estranho. Então ainda estava em acabamento quando eu cheguei lá em 2007. A primeira vez que eu vim à minha igreja, fui impactada com a recepção dela. O que tornou a igreja tão relevante em minha vida, o investimento que ela faz em mim, a confiança que ela tem em mim. Quando o mundo sempre me rejeitou, a igreja não, ela confia, ela acredita, ela me dá o alimento espiritual. Então isso é relevante na minha vida, porque por causa disso eu posso dizer que eu tenho uma família bem estruturada, por causa do investimento que essa igreja faz em mim, a Igreja Batista Monte Carmelo. Porque hoje, se eu tenho uma família, é porque a igreja investiu em mim. Se eu tenho os meus filhos, é porque a igreja confiou em mim, acreditou. Então isso é relevante, porque ela nos mostra, ela nos ensina o caminho. A estrutura da nossa igreja, ela não deixa nós mendigar o pão espiritual, o pão físico. Então ela é relevante em minha vida pelo que ela investe em mim, no meu espiritual, no espiritual dos meus filhos, no meu casamento. Isso para mim, sem sombra de dúvida, é o melhor investimento que eu poderia receber aqui na terra. Porque nos meus 11 anos de Igreja Batista Monte Carmelo, não tem só um minuto que eu não me recordo de uma bênção que essa igreja fez em minha vida. Mas tem 2 pontos muito importantes que nunca saiu da minha memória. O primeiro foi na minha conversão. Quando eu entreguei a minha vida para Jesus, eu entrei numa batalha espiritual com a minha mãe, a qual ela não aceitava de nenhuma forma. E eu lembro que em uma dessas batalhas ela falou comigo que eu não poderia mais ficar em minha casa se eu continuasse na lei dos crentes, se eu vivesse essa fé. E eu lembro que eu fui para a casa do pastor chorando, a primeira vez da minha vida, não tinha um contato com ele, assim, foi a primeira vez que conversei. E ele falou comigo assim, não, se ela persistir nisso, você tem um lugar, o que eu comer você come, eu tenho uma filha, você pode ficar. E aquilo me marcou, porque eu pensei assim, gente, o homem nem me conhece, como é que vai me pôr em uma casa? E aquilo me chamou muita atenção e me fez querer se sentir amada, assim, me sentir amada. E falei assim, é isso que eu quero. Na gestação de Sara, Melissa, a minha do meio, foi muito complicado. Eu acho que foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. E aí eu lembro que logo depois do nascimento dela, Sofia teve que ficar internada e não tinha quem ficasse com Sara. E aí eu lembro que Kelly, Kathleen e Lohane fizeram escala para ficar com Sara. E o que me chamou a atenção é que Kelly era do meu convívio, era o meu PG. Mas Kathleen, ela não tinha uma convivência para falar assim, eu fiz porque ela é minha amigona, assim.
E aí elas fizeram essa escala e me chamaram muita atenção, porque enquanto elas cuidavam da minha filha para eu e Ró acompanhar no hospital, Guim arrumava a nossa casa, porque nós não estávamos lá, nós ficamos na casa de pai porque estava em construção, porque era muito pequena. E eu lembro até que o irmão William nos abençoou em aumentar um cômodo ali, né? Ele se dispôs, ele e Fran, que me arrumava ali para levantar, para poder ter espaço para receber Melissa. E eu saí para a casa dos meus pais e foi muito difícil, para a casa de pai. Foi muito difícil ficar, porque logo depois Sofia adoeceu, então foi uma coisa muito desconfortável. Aí eu me recordo bem que enquanto eu estava no hospital, Gui e Vinícius pintavam a nossa casa, varriam o nosso quintal, e Kelly, Kathleen e Lohane ficavam. E o que mais me chamou a atenção foi numa vinda do hospital, que eu cheguei na casa de Kathleen e estava a Melissa toda limpinha, com um laço enorme no cabelo, no colo de Ivone, assim, chorando, e Kathleen com a mamadeira. E eu falei assim, mas por que, Senhor? Elas fazem isso assim por mim? Sendo que não é, e ali me chamou muito a atenção mesmo, porque eu vi que ali a minha filha tinha um lugar que não era perto de mim. E essa coisa que Kathleen, Ivone, Lohane e Kelly fez me marcou muito. E aí eu lembro que eu peguei Melissa e Kathleen, se precisar de novo, você pode trazer. Aí eu já fui para casa de Kelly com Guinho, Lohane foi, porque Kelly tinha acabado de ganhar Mari e Melissa estava rejeitando o leite da mamadeira. E aí Lohane foi para casa de Kelly para olhar Melissa e para poder ter o amamentar. E aí eu lembro que eu entrei no carro, assim, que ele ia me deixar, e ele falou uma coisa comigo. Ele falou assim, Pamela, o que Deus falou com Abraão? E eu falei assim, saia da terra da tua parentela que eu te mostrarei uma grande nação. E Guinho falou, Deus já te deu uma família que investe em você. Você não precisa ficar nesse sofrimento espiritual todo. Não que a minha família terrena não invista em mim. Meus irmãos, meus pais são muito importantes para mim também. Mas houve essa batalha espiritual. E aí eu lembro que eu falei assim, não, Guinho, dá ainda. Aí por fim, quando eu cheguei em casa, ele tinha deixado a minha casa toda organizada, tudo. Aí eu falei assim, Ró, vamos voltar? Vamos voltar, porque por mais humilde que seja a nossa casa, é aqui que encontro. Mas eu tive esse apoio da igreja. E assim, quando eu lembro até hoje o que elas fizeram por Mel nesse momento, não tem como eu explicar. E a minha igreja, gente, é a minha família. E assim, não é para dizer que eu fazia parte de uma panela. Não, Kathleen, acho que foi poucas as vezes que eu troquei 2 ou 3 palavras com Kathleen naquela época. Mas o amor que ela mostrou por Melissa, ela e Ivone e Lohane naquele dia me marcou mesmo. Ao eu chegar e ver a minha filha como eu vi, eu senti assim, não tem como não ser Deus, irmãos. Melissa estava toda linda, toda perfumada, toda enroladinha assim. E bem numa época de Copa do Mundo, que estava todo mundo disperso. Mas elas não, elas estavam ali investindo na minha família. E isso me marcou muito. Isso é a minha igreja. E eu louvo a Deus por essa igreja, por Ele ter me colocado nela, por Ele me escolher para fazer parte dela. É uma família que não tem como não ver Cristo nela. Eu quero deixar um convite para você. O mundo ele nos oferece muita coisa boa, mas isso aqui, que é a unidade, que é o cuidado, que é o amor verdadeiro, você só vai encontrar na presença de Deus. Por isso eu quero fazer um convite a você que ainda não se entregou para Jesus ou que você está distante, volte para a casa do Pai, porque aqui tem pão e tem pão na mesa, o pão da vida que jorra para a vida inteira. Eu sei que são muitas dores do mundo, mas aqui tem o azeite que cura, aqui tem a força que nos põe em pé. Você só vai conseguir se levantar em Deus se você estiver unido com essa família que Deus nos colocou. Porque Deus nos levanta, é através dos irmãos, é através de um ao outro, é assim que Deus nos ergue. Por isso eu quero convidar você que se sente rejeitado, que se sente paralisado, que se sente abandonado, venha fazer parte dessa família, porque aqui tem o amor, a essência do amor. Porque aqui nós conhecemos a Cristo, por isso que nós amamos, nós temos Deus e nós queremos dividir o amor, tudo isso que nós recebemos a você, porque de graça nós recebemos e de graça nós queremos dar. Por isso eu convido você
a se entregar e vir fazer parte dessa família que vai durar pela vida toda.